hoje quem está no estúdio principal da Rádio Bandeirantes é o candidato do PL, Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro, também conhecido como astronauta. Isso. Muito bem-vindo, ministro. Seja bem-vindo para a nossa conversa aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha, obrigado a todos aqui, obrigado a todos que nos ouvem agora nesse momento também. É muito importante ter essas conversas, né, para apresentar algumas propostas, falar a respeito de alguns dos problemas e soluções. Eu agradeço muito a oportunidade. Olha, a gente está falando de uma candidatura ao Senado e aí eu queria perguntar ao senhor como candidato a esse posto. A sua carreira foi ligada à parte de tecnologia, de ciência, como astronauta, e depois o senhor entrou no Ministério da Ciência e Tecnologia do governo Jair Bolsonaro. Não teve uma passagem por legislativo, não trabalhou ainda na sua carreira política na negociação do parlamento. O que uma pessoa com o perfil que o senhor tem pode contribuir em relação à discussão do parlamento? Olha, muita coisa. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui que ao longo da minha carreira eu passei 20 anos trabalhando com a NASA, eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial também, então eu estou acostumado, obviamente, a trabalhar com um grupo muito grande de pessoas na coordenação. E uma coisa importante, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos também uma participação muito grande junto com o Congresso. Ou seja, tem coisas, por exemplo, 20 anos que ficou para ser aprovado o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos para colocar o Centro Espacial de Alcântara no modo comercial, como está hoje. 20 anos no parlamento parado lá. Eu cheguei lá, em 6 meses a gente conseguiu coordenar, articular com os nossos parlamentares para eles entenderem a importância disso e foi aprovado. Hoje, esse acordo permite, por exemplo, que o Centro Espacial de Alcântara possa render ao programa espacial entre 3 e 3,5 bilhões de dólares por ano. Isso muda o patamar, graças à participação dentro do Congresso. Outra coisa importante a ressaltar é o PL 79. O PL 79 ele muda o regime de concessão para autorização nas telecomunicações do Brasil, e esse PL estava há 6 anos, né, também parado no Senado, e era muito importante para que as empresas tivessem ânimo de fazer investimento no Brasil, e em pouco mais de 4 meses nós conseguimos também ter a aprovação desse PL, o que permitiu, você vê, hoje nós temos 5G aqui no Brasil, graças a um leilão que foi bem sucedido, e se não tivesse tido aquele PL aprovado, né, não teríamos esse leilão. Então você vê que são alguns exemplos, né, mas a gente trabalha muito junto com o Congresso, eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, como eu tive no Ministério também, foi tudo muito bem. Uma pergunta que a gente tem que fazer para candidato ao Senado é sobre pacto federativo. O senhor é favorável a um novo pacto federativo? São Paulo produz muito, gera muita riqueza para o Brasil, volta muito pouco para o Estado. Qual é a compreensão do assunto que o senhor tem e quais são as bandeiras que o senhor pretende defender nesse quesito, se for eleito senador pelo maior Estado da Federação? Olha, obrigado pela pergunta, que isso é justamente uma das coisas que eu gostaria de falar aqui a respeito desse pacto federativo. Você vê que o Estado de São Paulo arrecada mais de 700 bilhões, né, cerca de 720 bilhões em impostos federais, e isso retorna aqui para o Estado menos de 50 bilhões, ou seja, a participação é muito pequena. Esse retorno, junto com os municípios, junto com o Estado, é muito pequeno. Isso aí precisa ser rediscutido. Eu sei que esse é um assunto polêmico, vai gerar certas controvérsias com os outros estados que recebem uma parcela significativa, embora produzam bem menos. Mas isso aí tem que ser discutido, porque eu estou aqui para defender o Estado de São Paulo. E você vê que um senador tem uma importância muito grande em defender os interesses do Estado, assim como eu chamo de 2 vertentes que a gente tem aqui, né, na função de senador. Uma é defender os interesses do Estado, com foco no Estado, na gestão do Estado, trazer recursos, investimentos, e o outro é o trabalho junto com as pessoas. Afinal de contas, somos eleitos pelas pessoas do Estado. Então a gente precisa ajudar a resolver os problemas do dia a dia de cada uma das pessoas, e isso vai ser feito com articulação com deputados estaduais, deputados federais, prefeitos. A gente precisa estar junto também com eles, ser vamos dizer assim, um senador que trabalhe com projetos dentro das cidades.
Candidato, um grande prazer tê-lo aqui no Jornal Gente conosco, aqui na Rádio Bandeirantes, a Sônia Blota. Entrevistei o senhor quando o senhor estava indo para o espaço, há muitos e muitos anos. O senhor ainda faz tempo, mas foi uma grande entrevista. Depois eu conversei com o senhor já em entrevistas coletivas, quando o senhor já estava como ministro. Mas o que eu gostaria de saber é, na área política, se o senhor pretende alavancar a sua candidatura com o apoio do presidente Bolsonaro e do candidato ao governo Tarcísio. E gostaria de saber se sim, o quão é importante esse apoio e se o senhor pode também levar a rejeição desses candidatos, já que pode dividir os votos com a candidata Janaína Pascoal. Olha, obrigado pela pergunta, obrigado pela lembrança lá, realmente foi muito, muito bom. Era uma época muito interessante, muito importante da minha vida. Sim, eu acho importantíssimo esse alinhamento do governo federal com o presidente Jair Bolsonaro, com o governo estadual, o Tarcísio. Então, esse alinhamento que a gente não tem tido aqui no estado de São Paulo durante essa última legislação inteira, é importante que nós tenhamos esse alinhamento. Então, eu me alinho completamente ao presidente Bolsonaro, né, que eu tenho trabalhado com ele ao longo do tempo no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também. E também com o Tarcísio. Eu acho importante esse apoio, ter um senador que trabalhe com o governador muito próximo, como eu falei agora há pouco, nessa solução de problemas que existem no estado, do ponto de vista das pessoas, onde elas vivem, nas cidades. E nós dois, o Tarcísio é formado no IME e na AMAN, primeiro AMAN, depois IME. Eu, AFA e ITA, né? Então, os dois têm uma formação muito semelhante, a maneira de pensar muito semelhante na solução de problemas através de projetos, né? Através de projetos, e isso é sem dúvida nenhuma muito importante. Quanto a Janaína, eu respeito a candidatura dela, logicamente, assim como eu respeito todos os outros candidatos, mas eu acho que eu tenho as condições melhores aí trazendo junto essa aprovação e trazendo a possibilidade de trabalhar muito próximo também com o presidente Bolsonaro, que a gente espera que seja reeleito. Isso vai ser importante para o Estado. Candidato, o senhor se coloca como uma pessoa que está ligada a essa área de tecnologia, de desenvolvimento científico, e claro, tem mais proximidade com isso, vai defender essas pautas no Senado. Agora, por um senador, passam dezenas de assuntos, não é? Claro que cada senador defende as suas próprias bandeiras, mas quem está lá tem que votar em tudo. Eu queria perguntar sobre o posicionamento do senhor a respeito de pautas ligadas à segurança pública. O atual Congresso Nacional teve ali uma grande participação nos representantes eleitos ligados a essa área, só que a entrega foi muito pequena. Poucos projetos foram votados, quase nada foi aprovado nessa legislatura. Qual que é a posição do senhor a respeito disso? Olha, a segurança pública é um dos itens que, vamos dizer assim, estão no dia a dia de cada uma das pessoas. Quando a gente vive com uma insegurança pública, isso é muito ruim. A sensação de você chegar na rua e ter medo de ser assaltado, medo de ser furtado, ter o carro furtado, ter a casa assaltada. Então, esse é um tema que é de extrema importância. Eu tenho uma ligação natural, obviamente, pelo fato de ser militar também, com toda a polícia militar, a polícia civil também. É extremamente importante esse trabalho. E se você for ver, a nossa polícia militar aqui no estado de São Paulo tem sofrido muito ao longo dos tempos, né? E precisa ter uma representação muito forte lá para defender também a nossa polícia e junto com o estado aqui em São Paulo, junto com o Tarcísio também. Eu vou cobrar, já falei com ele várias vezes disso. E quando você pensa nessa área de segurança pública, a tecnologia, assim como a tecnologia opera em todas as áreas, é como se fosse uma caixa de ferramentas, né, que você pode melhorar a saúde com ciência e tecnologia, você pode melhorar a infraestrutura e também a segurança pública. Então, a introdução de tecnologias e metodologias ligadas ao desenvolvimento de tecnologias, uso de inteligência artificial, câmbios, uma série de coisas nesse setor é essencial. Nós temos, por exemplo, aqui nos nossos policiais, primeira coisa é falta de pessoal. Nós temos um déficit de pessoal bastante grande, cerca de 15 mil na Polícia Militar, 12 mil na Polícia Civil. Nós temos o salário da nossa polícia extremamente baixo, 23º do país. Então, e se considerar o custo de vida aqui em São Paulo, você vai ver que cai mais ainda. Eles não têm assistência médica adequada, não têm, por incrível que pareça, assistência jurídica adequada, tem que pagar do bolso, né, quando eles têm problemas com isso. Assistência psicológica é outro ponto importantíssimo a se pensar por causa do estresse que eles vivem. E a gente tem que trabalhar muito firme com isso. A quantidade de presos soltos, né? Mais de 350 mil
presos aqui na rua, que estão soltos nas ruas. E redução de maioridade penal, qual que é a sua posição caso esse projeto entre em pauta na próxima legislatura e o senhor seja eleito? Eu sou a favor da redução para 16 anos, assim como nós temos em outras áreas, assim como nós temos lá um PL que foi relatado lá pelo Derrit, né, o deputado Derrit, que é muito importante, que é contra saidinhas dos presídios, aquela que a gente chama de saidinha, que tem muitos desses presos saem e não voltam depois, e ficam nas ruas de novo, cometendo os mesmos delitos. Então, isso está agora no Senado, né? E se eu chegar ali no Senado e ainda estiver lá, pode ter certeza que eu vou votar aí a favor de cortar essas saidinhas e ajudar. Olha, nós temos muitas coisas para fazer em segurança pública, mas é importante sempre você ter em mente que tudo isso aí não é um problema sistemático, sistêmico. Ou seja, você precisa de vários eixos estratégicos para trabalhar. A segurança pública, ela é o resultado de uma série de coisas, inclusive começando na educação. Se a gente tiver mais educação, se a gente tiver mais oportunidades para jovens de periferia, eu posso falar isso de cadeira, porque eu nasci na periferia, eu cresci na periferia, eu sei como é que é isso aí. Meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, e muitos dos meus amigos foram para o caminho errado. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo aqui. Eu morava na Bela Vista, naquela época era bem periferia mesmo. Hoje está bem urbanizado, graças a Deus. Mas o problema começa ali, você precisa tirar esses jovens da rua. E uma das maneiras de fazer isso é com o ensino profissionalizante. Eu fiz o Senai, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, entrei no Senai e graças a isso eu consegui meu primeiro emprego com 14 anos como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. E aquilo mudou minha vida, primeiro porque me tirou da rua, tirou do alcance ali de traficante, etc. Segundo, porque me deu autoestima, autoconfiança, me deu um salário, com aquele salário pagava um outro curso noturno no Liceu Noroeste lá, que era à noite, o único curso que tinha eletrônica que eu queria fazer era pago, eu mesmo pagava. Imagina a gente conseguir colocar ensino profissionalizante para todos os jovens do ensino médio no estado de São Paulo. A gente muda a realidade aqui. Nós temos cerca de 1.600.000 alunos no ensino médio. E o Senai, Senac, Senar, o Senat, ETEX, elas não conseguem dar curso para tudo isso. Mas a gente pode criar, esse é um dos meus projetos, desculpa, de criar ensino profissionalizante, principalmente nas áreas periféricas das cidades, que eu chamo de escolas distritais, que podem agrupar alunos do ensino médio daquela região nas vocações das empresas daquela região. Esses jovens, eles podem ter o curso já dentro do esperado, necessitado, vamos dizer, por essas empresas em termos de funcionários. Eles já vão sair com emprego garantido e isso já dá a primeira opção para eles de profissional e dá a primeira opção também para eles saírem dessa situação. Se você olhar em todo o mundo, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, da WorldSkills, se você olhar na internet você vai ver lá. E isso me dá essa comparação com outros países que são muito bem em termos de tecnologia, como Alemanha, Suíça, Coreia do Sul, Japão. O foco que eles dão no ensino médio é muito importante. Resolve muitos problemas a partir dali. O senhor não é um político tradicional, né? O senhor está ingressando agora numa campanha difícil que é para o Senado aqui de São Paulo. Como é que é a distribuição de recursos, o fundo eleitoral? O senhor é favorável a esse tipo de financiamento das campanhas? Como é que é a ordem aí da distribuição dos recursos para uma campanha como essa? É diferente do que o senhor imaginava? O senhor sai pedindo voto na rua, tem uma agenda, essa história agora dos evangélicos, né, que está pegando muito aí, de políticos subir durante culto evangélico para pedir voto. Como é que funciona essa agenda, esses gastos todos? É diferente do que o senhor imaginava? Olha, é bem mais movimentado do que a gente tem na cabeça, assim, geralmente. E tem que lembrar o seguinte, eu fui o último a entrar na campanha para Senado. Por quê? A princípio eu era pré-candidato a deputado federal aqui no estado. Então eu fiz a minha pré-campanha como deputado federal. Eu estava focando mais na região ali da Alta Paulista, região de Bauru, que é a minha também, no centro ali do estado, e depois no Vale do Paraíba, que eu passei muita parte da minha vida ali, né, no DCTA e aquela região. Mas aí, com as mudanças que houveram com a saída do Datena, o meu nome acabou surgindo, não foi eu que propus o meu nome, mas ele acabou surgindo, o que eu fiquei muito honrado, certamente, e assumi essa nova missão. Passei minha vida inteira fazendo missões para o país. Eu vim com essa camisa aqui em homenagem a isso, foi o mesmo tipo de desenho, né, que eu estive lá no espaço. Eu era piloto de combate, eu fui piloto de combate durante um tempo na Força Aérea Brasileira, eu sempre coloquei a minha vida pelo país.
Depois como engenheiro de testes do ITA, de engenheiro de testes de aviões, aí como piloto de testes de aviões, ou seja, e como astronauta, você senta num foguete com 200 toneladas de combustível, você sabe exatamente o que é colocar a sua vida por uma missão pelo país, ou seja, o país acima da sua vida. Bom, ministério, mesma coisa, uma missão pelo país. Agora o Senado eu vejo como uma missão também, exatamente como isso, uma missão. Então eu encarei muito bem essa mudança de deputado federal para Senado. Existe a dificuldade de financiamento, sem dúvida nenhuma, porque quando eu entrei no